de João, capítulo de número 21, verso 15. Para você que está começando a se familiarizar com a Bíblia, capítulo esse muito grande, versículo número pequenininho. Amém? Se você achou, ajude esse irmão que não encontrou ainda a encontrar. Se perto de você estiver alguém sem Bíblia, convide esse irmão, essa irmã a ler com você, faça isso. Vamos ler o texto sagrado. Está escrito assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Meu Deus e Pai, fala no nosso coração, ministra as nossas vidas, consola-nos, exorta-nos, edifica-nos, leva-nos, meu Deus, à sala do secreto, à sala da intimidade contigo, Senhor. Revela-nos o teu profundo e glorioso amor. É o que eu te peço nessa hora. Usa-me nas tuas mãos, escondo-me atrás de ti, Senhor Jesus, para que a tua glória se manifeste aos teus filhos, hoje e sempre. Amém. E todos digam amém. Para sentarmos aqui no seu lugar. Querido, querida, eu queria que você agora fechasse a sua Bíblia, fechasse o seu caderninho. Eu queria que você olhasse para mim e prestasse a sua atenção pelos próximos 20 minutos. Deixa Deus ministrar na sua alma, deixa Deus chegar onde Deus quer chegar com você nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Quando Deus ama, irmãos, Deus não desiste de nos amar. Amém? Vamos repetir isso, diga assim: quando Deus ama, Deus não desiste de amar. Muitas vezes, irmãos, nós desistimos de amar. Talvez você algum dia sofreu disso. Alguém desistiu de amar você. Quantas esposas o marido deixou de amá-las e foi embora? Quantos maridos a esposa deixou de amá-lo e ela foi embora, e ele foi embora? Às vezes é aquele namorado, aquela namorada que tudo ia bem, haviam planos de casamento, projetos, mas um dia um olhou para o outro e disse assim: olha, acabou, não te amo, não te quero mais. É muito doído quando isso acontece. Mas quando Deus ama, irmãos, o amor de Deus é verdadeiro, é real. Deus não desiste de amar. Deus vai no nosso encalço, Ele nos procura, Deus insiste em ter-nos para Ele. Muitas vezes Deus permite até que alguns problemas sobrevenham às nossas vidas, problemas que são patrocinados e subproduzidos pelo profundo amor de Deus, porque Deus às vezes usa o problema para nos trazer de volta para Ele. Quantas vezes estávamos andando longe, afastados do Senhor, e Deus permitiu que viesse uma luta, um problema, um momento difícil, para que através daquele momento difícil Deus pudesse trazer-nos de volta para a presença dEle. Porque Deus, quando nos ama, Ele não desiste de nos amar. Diga amém. Então levante a sua mão direita mais uma vez e diga assim: quando Deus ama, Deus não desiste de amar. Diga forte: Moisés. Moisés sou eu, diga o seu nome. Amém? Eu vou dizer:
Moisés, você vai dizer o seu nome. Diga bem forte, diga Moisés. Se alegre esta noite, porque Deus nunca vai desistir de amar você. Aconteça o que acontecer, o amor de Deus estará sempre à sua vida. Se você quer isso, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O projeto de Deus, irmãos, para o homem é fazer de cada um de nós um discípulo de Jesus, ter a vida e o caráter do Mestre, ser um filho em quem Deus ia ter prazer. É isto que Deus espera de cada um de nós. Sua vida é preciosa, sua vida é valiosa para Deus, ainda que as pessoas não queiram aceitar isto. Quantas vezes talvez você foi vítima porque alguém disse por que Deus usa ele e não usa a mim? Porque é que Deus deu a ele, deu a ela talento, capacidade, não deu a mim. Eu deveria ter esse direito. Quantas vezes talvez você não foi vítima de um preconceito de alguém, você não foi perseguido por alguém, mas eu quero dizer para você, ainda que as pessoas não queiram que você seja usado por Deus, ainda que as pessoas não queiram que você seja abençoado por Deus, ninguém poderá impedir o amor de Deus de alcançar a sua vida, porque quando Deus ama, Deus não desiste de amar. Você precisa saber disso. A Bíblia diz, amados, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nem homens, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso precisa alegrar o nosso coração. Nem sequer as nossas falhas, nem sequer os nossos pecados podem impedir Deus de nos amar. Por isso Deus, Ele quer trabalhar dia a dia em nossas vidas, para que sejamos parecidos com Cristo. Deus tem vindo ao nosso encalço. Quantas vezes você achava que não ia dar mais? Você lutou contra uma situação. Quantas vezes você achou que você era pecador demais? Você estava cansado de pecar, pedir perdão, e os seus pés já estavam se resvalando, quando de repente você até mesmo se achava afastado do Evangelho, mas de alguma forma o amor de Deus, a misericórdia de Deus te abraçou, te levantou, te colocou de pé, e você continua de pé na presença de Deus. Porque quando Deus ama, Deus não desiste de amar. E nós precisamos ter essa consciência. Deus nos ama não é porque nós somos bonzinhos. Deus nos ama não é porque nós somos perfeitos, até porque não somos perfeitos. Deus nos ama, querido, porque Jesus Cristo deu a vida por você e por mim. Porque Ele pagou o preço do nosso pecado, da nossa iniquidade, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Então Deus nunca vai desistir de amar a você e a mim. Vamos estudar um pouco a vida de Pedro e ver como era o seu temperamento, seu mundo interior. Então vamos entender que nós temos muito a ver com Pedro. E da mesma maneira que Deus amou Pedro, da mesma maneira que Deus restaurou Pedro, Deus nos ama e Ele tem desejado intensamente restaurar a nossa vida, a nossa comunhão com Ele a cada dia. Não é à toa que a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Hoje pela manhã, não sei como você deitou ontem, não sei se você deitou e dormiu brigado com seu marido, com a sua esposa, não sei se você ontem à noite cometeu algum tipo de pecado, de iniquidade, alguma coisa contra o Senhor, mas uma coisa eu sei, hoje pela manhã, quando você abriu seus olhos, lá estava a misericórdia de Deus te chamando essa vida mais um dia na minha presença. Isso é o Deus que nós servimos. E vamos entender isso na vida, através da vida de Pedro. Pedro era do tipo fogoso, irmãos. Pedro era um pescador, aquele homem, sabe, culto, claro, ele era culto. Algumas pessoas dizem que Pedro era analfabeto. Não é verdade, não existe judeu analfabeto. Judeu é alfabetizado. Quando é pequenininho, ele começa a ser alfabetizado dentro da própria casa. Mas eu poderia dizer que Pedro era um tipo assim meio, vou usar um palavrão, vocês me perdoem, um tipo meio chucro, né? Aquele chucro quer dizer burrado, né? Aquela pessoa assim que, sabe, ele brincava com ele por cima,
tinha, né, ele tinha aqueles rompantes, né? Pedro era assim, aquele tipo fogoso, né? Aquele tipo assim, eu sou macho. Pedro era assim. Talvez Pedro ele fosse até um judeu forte, porque de tanto jogar as redes, ele era pescador, joga rede e puxa, né? A academia de Pedro era barco, era pesca. Pedro deveria ser um tipo musculoso e ele devia se vangloriar, né? Olha, não mexe comigo não, que eu sou Pedrão, né? Pedro deveria ser desse jeito, na verdade, sempre gostava de falar na frente dos outros, era o que tinha resposta para tudo. Lá no Boa Vista, a gente pensou que tem resposta para tudo. Aqui, graças a Deus, não. Aqui todo mundo é tranquilo. Lá no Boa Vista, né? Já viu aquela pessoa que ela sempre quer falar na frente de todo mundo, né? Pedro era assim. Ele gostava de falar na frente de todo mundo. Ele gostava, era aquele tipo aparecido, Pedrão. Ele gostava de sou pau para toda obra, né? Esse era Pedro. Estava sempre pronto para fazer tudo o que Jesus queria. Pedro era do temperamento sanguíneo, queridos. Veremos agora o chamado de Pedro para se tornar discípulo. Quem aqui já foi chamado para ser discípulo? Levante a mão, dá um brado de aleluia! Todos vocês têm um chamado para ser discípulo de Jesus. Amém? Amém? Como Pedro foi chamado? Pedro é um pescador, está na praia. E ele, mas os seus colegas de pescaria trabalham a noite inteira, mas aquela noite a maré não dava para peixe. Ele joga a rede, bate a rede, a noite inteirinha não pesca nada. Mas Pedro não era um pescador de final de semana, não era pescaria de férias, aquilo era a profissão de Pedro. Pedro dependia daquela pescaria para que ele pudesse levar o sustento para dentro de casa. Mas aquele dia pela manhã, Pedro está voltando para a casa de mãos vazias. Ele estaciona o seu barco, ele está juntando as redes, as mãos estão vazias, não haviam pescado nada. Aquele momento de Pedro é o momento de talvez muitos homens, quando levantam pela manhã desempregados, a esposa olha para ele e fala assim: amor, acabou o arroz, acabou o feijão, amor, o gás acabou, amor, olha, tem que pagar água hoje, só a Copasa vai cortar. E aquele homem fica com o coração apertado, ele sai, ele vai na cidade, ele bate nas portas, ele fala assim: você tem aí um lote para eu capinar, deixa eu engraxar o seu sapato, deixa eu lavar o seu carro, olha, me dá um emprego, eu tenho que levar comida para dentro de casa. E de repente ele volta à tarde decepcionado, ele bateu dentro das portas, mas nenhuma porta se abriu. Esse homem volta para casa com o coração apertado. Agora tudo que resta é esperar o milagre de Deus, e graças a Deus, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Pedro está vivendo esse tipo de situação. Quando então Jesus se aproxima dele junto ao lago de Genezaré, ao mar da Galileia, é a mesma coisa. E quando Jesus se aproxima, Jesus pede a ele permissão para entrar no barco. E Pedro aceita aquele homem estranho que chega, que pede para entrar no barco. Jesus olha e fala assim: dá uma remada um pouquinho mais para dentro das águas, porque Jesus queria uma posição que fosse uma posição estratégica, porque havia ali uma grande multidão que queria ouvir a Jesus. Ele usa o barco de Pedro. Jesus prega para as multidões. Depois a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e pergunta para eles como foi a pescaria. E Pedro olha para ele e fala assim: olha, nós trabalhamos a noite inteirinha, estamos voltando para casa de mãos vazias, não pescamos nada, absolutamente nada. Jesus olha e fala assim: então lança a rede do lado direito do barco. Pedro fala: Senhor, trabalhamos, não pescamos nada, eu conheço esse mar, eu conheço isso aqui, olha, se não teve peixe à noite, agora de dia que vai ter, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Quando ele lança a rede vem cheia de peixe. Quando Pedro vê aquilo, Pedro se ajoelha e fala: afasta-te de mim, Senhor meu, Deus meu, eu não sou digno de ter no meu barco, eu não posso, o Senhor é santo demais. Jesus olha para ele e fala: Pedro, venha após mim, porque a partir de hoje você será pescador de homens, pescador de almas. Assim Pedro é chamado para o ministério sagrado. Amados,
Pedro então começa a sua caminhada como discípulo de Jesus. Pedro passa pelos riscos do discipulado. Pedro vai ser treinado por Jesus Cristo. É o que Jesus tem feito conosco dia a dia. Quando você saiu da sua casa e você entrou aqui, nós cantamos, nós tocamos, nós pulamos, nós dançamos, nós oramos e estamos ouvindo a palavra. E tudo isso significa treinamento para que você e eu sejamos discípulos de excelência de Jesus Cristo. Pedro começa a passar pelos riscos do discipulado. Está sendo treinado, sendo preparado como discípulo. Pedro começa a se submeter à posição de servo. Isso é ser discípulo. Olha para o teu irmão e diga assim: ser discípulo é, antes de mais nada, ser servo. Irmãos, todo discípulo ele é servo. No nome de Jesus, o Senhor disse que quem quer ser maior, que seja o menor. Amém, queridos? Aprenda isso, o valor do serviço. O meu sonho é ver uma igreja que aprendeu o ministério do serviço. Uma igreja que quando uma irmã ganha uma criança, ganha um neném, às vezes ela já tem uma criança, ganha um segundo. Às vezes ela tem dificuldade para lavar as roupas, ela tem dificuldade para arrumar a casa dela, ela tem dificuldade para fazer a comida. Mas é nessa hora que a igreja precisa aprender o valor de ser servo. Minha irmã, a senhora tem uma criança pequena, eu posso na casa da senhora fazer um almoço para a senhora hoje, eu posso ir lá lavar a roupa para a senhora hoje, manda a trouxa de roupa que eu vou lavar, vou passar para a senhora, porque estou vendo a dificuldade da senhora. É quando o irmão vai bater uma laje, às vezes ele já está apertado, porque você sabe que construção não é fácil, e ele tem que bater uma laje, e se não tiver ninguém, tem que pagar um servente, pagar gente para ajudar a bater a laje. Mas os irmãos se reúnem e falam: irmão, qual dia vai bater a laje? Ela vai ser sábado, então pode contar, porque nós vamos ajudar o senhor a bater aquela laje. Ser discípulo é, antes de mais nada, ser servo. Sabe aquele Pedro cheio de rompante, aquele Pedro falando: eu sou macho mesmo, agora está sendo treinado a ser servo, a ser discípulo de Jesus Cristo. Quantas vezes alguém diz assim: eu não levo desaforo para casa? O verdadeiro Filho de Deus, ele leva desaforo para casa, porque ele sabe que a justiça vem de Deus. No nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus disse: abre um lado, não dá um murro não, ofereça o outro lado. Isso é ser servo, meu irmão, é ser discípulo, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Pedro está passando pelos riscos do discipulado. Pedro se submete ao senhorio de Cristo, anda com Jesus. Pedro come com Jesus. Pedro aprende de Jesus. Pedro começa a falar como Jesus. Por onde Pedro passa, todo mundo sabe: ali vai um homem de Jesus, ali parece com Jesus. O discípulo de Cristo precisa aprender a parecer com Cristo. E nós só vamos parecer com Cristo de verdade à medida que nós andamos com Ele, porque o nosso coração vai pulsar como o coração de Jesus. Nós vamos amar o que Jesus ama, nós vamos falar o que Jesus fala, nós vamos pronunciar o que Jesus pronuncia. Jesus vai mudar o meu modo de falar, o meu modo de cantar, o meu modo de agir, o meu modo de proceder. Quando eu ando com Jesus, Ele muda a minha história, Ele muda a minha vida. É isso que Ele está fazendo com Pedro. Em Mateus capítulo 16, versos 13 a 19, a Bíblia diz que Jesus estava se dirigindo para Cesareia de Filipe, e Ele perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos disseram: Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, Jeremias ou algum outro profeta. Jesus olha para eles e fala assim: mas para vocês quem eu sou? Na frente e fala: o Senhor é o Filho do Deus vivo, o Senhor é o Messias. Jesus olha para ele e fala assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Boas novas proclamar.